Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esta é a primeira edição da nossa entrevista com o Dr. Alisson Coimbra, que é diretor da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego. Seja bem-vindo, Dr. Alisson. Olá, Gustavo, a toda a nossa audiência. Gustavo Cícero, muito obrigado. E vamos passar boas informações e vamos atingir pessoas para uma mudança de comportamento, porque a mudança do comportamento no trânsito é o que vai salvar a sua vida e de todas as pessoas que você ama e principalmente também daquelas que você não conhece. E neste Maio Amarelo, a gente vem aqui debater com o Dr. Alisson Coimbra, que é especialista nesta área, sobre este mês tão importante. O que significa, doutor, o Maio Amarelo? O Maio Amarelo, ele comprovadamente, ele é um movimento que surgiu a partir de uma necessidade de aprimorar a comunicação, as ações e principalmente colocar todos os representantes do Sistema Nacional de Trânsito numa mesma mesa de comunicação. Por melhor que seja o propósito e as ações isoladamente, elas têm uma força inconcebível, Gustavo, quando elas são discutidas. Porque uma pessoa está pensando em uma coisa boa, mas o similar não está, ou está ainda um pouco mais atrasado. Então, a partir do momento que a gente organiza as ideias, os debates, a construção de um caminho e de uma meta é muito mais eficaz. E atualmente, doutor Alisson Coimbra, como que está o Sistema Nacional de Trânsito? Esse Maio Amarelo ele é muito especial. O Sistema Nacional de Trânsito ele atravessa um momento conturbado, talvez um dos mais críticos desde a sua existência após o Código de Trânsito brasileiro. Passamos por um período de desacreditação coletiva das políticas públicas para o trânsito, da adoção de comportamento seguro. A gente viu uma extinção total da destinação de recursos para a educação para o trânsito, dos investimentos e aprimoramentos dos mecanismos fiscalizatórios, de um investimento no operacional, ou seja, a gente precisa definitivamente, já no meio desse mês e principalmente a partir do próximo mês, estarmos muito conscientes que se não houver uma mudança radical, principalmente para corrigir os erros desse passado recente e já atuarmos para medidas a curto prazo, cada dia mais e mais pessoas sairão de casas marcadas pela aquela infeliz opção que não é dele, que foi feito por um outro imprudente, de ser atingido pela violência. Ou seja, o que chamamos de mortes evitáveis. E doutor Alisson, é importante destacar para quem está assistindo aqui a nossa entrevista, recebendo ele, que é diretor da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, que no trânsito, todo mundo um dia é pedestre. E como é que está atualmente essa, entre aspas, que virou uma verdadeira disputa? Os veículos e as pessoas. Existe uma regra que o maior protege o menor. Mas, na prática, os maiores estão realmente protegendo os menores? Exatamente. Esse é um princípio fundamental do Código de Trânsito brasileiro. Mas o que a gente percebe que, como uma consequência de anos recentes dessas intervenções e legislações exclusivas para um nicho, porque o que a gente precisa entender, Gustavo e quem está nos assistindo? Hoje a gente tem um universo, no máximo, de 40% da população que possui carteira nacional de habilitação. E desse 40%, a gente tem categorias de motoristas de veículos pesados, carros de passeio, motocicletas. E o que houve, na verdade, foi um direcionamento dessas flexibilizações exatamente para os que provocam acidentes mais graves ou aqueles que têm maior risco de morrer. Ou seja, ao precificar a Carteira Nacional de Trânsito, a formação do condutor, a avaliação médica, a avaliação psicológica, não somente na questão financeira, mas no seu valor fundamental de existência, houve a primeira semente que foi plantada da insegurança. Então hoje o que a gente está vendo são carretas tombando, são ônibus com mais de 40, 45 pessoas tombando, capotando, motoristas cansados, motoristas doentes, a saúde física, mental e psicológica abalada, ou seja, os maiores que potencialmente deveriam ser mais cuidados e com maior proximidade da saúde
com avaliações médicas e psicológicas, agora eles vão voltar só daqui a 10 anos. Então, é o motorista da van, da sua criança. Ele só vai passar ao médico e no psicólogo de 10 em 10 anos. E a gente precisa saber, Gustavo, que não é incomum a pessoa falar para nós no momento da avaliação, doutor, doutora, nós só estamos aqui, eu só estou aqui porque é obrigado. Porque eu não sinto nada, tem mais de 5 anos que eu não vou ao médico. Então, nós somos um instrumento de mudança de comportamento, de detecção precoce de problemas de saúde, de retirada momentânea desse condutor ou condutora até a estabilização da saúde física, mental e psicológica, avaliamos a reintrodução no trânsito num melhor momento de saúde e é isso que salva a vida da pessoa que não tem carro, tem uma bicicleta que foi à padaria comprar o pão, mas aí ela foi atropelada. Ou daquele ciclista profissional que estava na rodovia e um motorista de veículo de grande porte teve um mal súbito porque ele estava obeso, hipertenso, sedentário e jogou esse caminhão em cima dessa pessoa. Agora, é importante destacar, para quem está assistindo aqui a nossa entrevista, muitos não sabem que o Dr. Alisson atende também nas renovações de carteira, não sei o nome específico daquelas unidades. E o Dr. Alisson recebe diversos pacientes. E o Dr. Alisson, além de tudo, é filho de caminhoneiro. Então, aí um mix, né, de assuntos e de conhecimento que comprova a sua importância e faz também essa reflexão, porque além dele falar do assunto, é uma pessoa que roda as estradas de Minas Gerais e de todo o Brasil. E por que, doutor Alisson, a importância dessa checagem? Porque a gente sabe que no atendimento só vai ali conversar com o paciente, vai ver se ele está enxergando bem, mas é preciso também, de repente, uma avaliação psicológica, né? Exatamente, são vários pontos e serve para a vida de qualquer um de nós. Você tem uma história da comunicação, então por isso que o seu trabalho é diferente. Quem está nos assistindo é um comerciante, mas há uma família de comerciantes. Então tudo na vida que você tem um propósito, você tem o dom de Deus para realizar de uma maneira diferenciada. Sabemos que tem bons e maus profissionais em todas as categorias. Então, nosso papel, através da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, é elaborar diretrizes, aperfeiçoamentos técnicos para que os mais de 15 mil médicos do tráfego do Brasil atendam da melhor maneira os motoristas, candidatos a motoristas. Então, Gustavo, o que a gente precisa entender é que naquele consultório nós temos a maior oportunidade de transformar histórias, de mudar destinos e de garantir a integridade física dessa pessoa e da coletividade. Então a gente precisa avaliar a atividade não pelo tempo ou pela forma que ela é executada, mas sim do valor agregado que pode ter. Então, no Departamento de Qualificação Profissional da Abramet, nós estamos buscando treinamentos contínuos para a gente transformar os nossos profissionais, seguir nessa transformação como agentes que vão transformar a segurança do trânsito. Para quem está assistindo a nossa entrevista, já agradecendo, né, por estar aí com a gente, Dr. Alisson Coimbra, que eu vou até ler aqui, gente, vou fugir um pouco do nosso protocolo. Ele, olha só, ele é diretor da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, coordenador da Mobilização Nacional de Médicos e Psicólogos do Tráfego e também conselheiro do CETRAN Minas Gerais. O CETRAN que vem agora após o DETRAN, não é mesmo? O CETRAN é o Conselho Estadual de Trânsito, que é um órgão do DETRAN de Minas Gerais e que ele já existe e que a partir de agora ele teve a sensibilidade, e para nós é uma honra, de ingressar a medicina do tráfego também para ajudar em políticas públicas que vão reduzir o risco de mortes evitáveis no trânsito. Pois é, doutor Alisson, muito obrigado a quem está assistindo, né, a nossa entrevista, a você que está aí do outro lado da tela, já agradecendo você pelo bate-papo tão importante. E tem muita gente que fala assim, mas o que tem a ver um médico com trânsito? Mas por que uma entrevista com o médico? Doutor, a gente tem várias outras entrevistas, mas para quem está curioso ali, por que é importante o médico com o trânsito? Qual que é a relação? A medicina do tráfego ela é uma especialidade médica, então quem tem problema do coração vai no cardiologista, criancinha vai no pediatra. Pessoas a partir de 18 anos que querem obter a Carteira Nacional de Habilitação, elas obrigatoriamente precisam ser avaliadas pelo médico do tráfego, que é o especialista em
avaliar a saúde física, coração, avaliar a pressão arterial, problemas de visão, a gente chama de acuidade visual, doenças da saúde mental e principalmente a gente tem a nobre missão de reintroduzir no trânsito pessoas com mobilidade reduzida. Então o que a gente entende, Gustavo, é que hoje no Brasil a gente tem um exército de mais de 300 mil pessoas com algum grau de sequela definitiva, né, permanente, por um acidente de trânsito. Perda de uma perna, de um braço, uma dificuldade de mobilização, ou seja, a pessoa sai dessa história, além de todas as marcas psicológicas e eternas, com a incapacidade física permanente. Então o médico do tráfego ele vai acolher essa pessoa e reintroduzi-la no trânsito de uma maneira segura. E também a gente faz trabalhos e reintroduz no trânsito pessoas com doenças degenerativas, ou seja, uma esclerose múltipla, movimentos que são perdidos ao longo do tempo, doença de Parkinson. A gente também avalia condutores que tiveram o que a gente chama de derrame, ou seja, um lado paralisado, pode dirigir. A gente atende pessoas de baixa estatura e reintroduz, ou seja, são aquelas pessoas que teriam tudo para estar à margem da sociedade e a medicina do tráfego reintroduz ou introduz no trânsito de uma maneira responsável, resgatando valores e capacidades que às vezes poderiam não ser despertadas se elas não tivessem a Carteira Nacional de Habilitação. Tá certo, em breve tem mais uma edição do nosso papo, hein? Vamos fazer? Bora? Vamos nessa? Então vamos nessa. Um abraço, até a próxima.